Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui online para mais uma live sobre essa série multinível para maiores de 18%. E hoje eu vou falar para vocês especificamente sobre uma ferramenta que eu considero a mais importante para esse nosso negócio, nesse momento especial que a gente está vivendo, porque é a ferramenta que melhor reproduz o contato presencial através da internet. A gente sabe que a venda direta, o marketing de relacionamento, depende muito dessa conexão olho no olho, da questão do áudio, do vídeo, isso faz muita diferença, e essa ferramenta que nós vamos falar hoje, ela consegue reproduzir, é lógico que nunca vai conseguir ser exatamente a mesma coisa de um contato presencial, você não vai ter como transmitir cheiro, textura, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que muitas vezes é importante num testemunho, numa experiência de um produto, mas a gente consegue, através da internet, fazer algo muito semelhante, utilizando a tecnologia do Zoom. Então, eu vou hoje usar uma apresentação. Na verdade, até aqui a gente vem fazendo, basicamente, as nossas lives através de um bate-papo aqui com vocês no chat, mas hoje eu vou utilizar o recurso do PowerPoint, porque a gente vai conseguir passar alguns slides para vocês, e eu quero justamente que hoje seja uma aula importante para você ter uma visão geral do que é essa ferramenta, e depois a gente vai aprofundando, vai trabalhar um pouco mais algumas funcionalidades dessa ferramenta que são especiais. Tá? Então, não sei aqui, se vocês estiverem acompanhando, podem colocar aí quem já conhece a ferramenta do Zoom, quem já utiliza, enquanto eu vou colocando aqui os slides. Deixa eu ver se vai estar aqui, ok. Maravilha, já está aqui então. Bom, essa ferramenta é, na minha opinião, a mais importante de todas, porque, como eu falei, ela simula muitas situações de reunião online. Mas a gente pode utilizar ela tanto para fazer uma apresentação individual, tá? Então, você, de repente, vai marcar apenas com uma pessoa e vai fazer uma conversa com ela e, de repente, vai apresentar a sua oportunidade, ou vai tirar dúvidas, vai fazer um acompanhamento, eu uso muito para acompanhamento. E, ok, vai ficar muito parecido ali com o Skype, e talvez até antes da gente entrar no detalhe dessa ferramenta, por que não utiliza o Skype, Sérgio? Porque o Skype, ele foi uma ferramenta que surgiu aí há um tempo atrás, né? Na verdade, o Skype foi a grande ferramenta há uns 10 anos atrás. Só que, depois que ela foi comprada pela Microsoft, ela foi ficando muito pesada, muito cheia de detalhe, muito cheia de complexidade, e hoje, particularmente, sempre que eu vou usar o Skype, eu vou marcar uma reunião com alguém no Skype, eu preciso atualizar um monte de coisa, e ela acabou se tornando muito uma ferramenta de telefonia, basicamente, né? A parte toda de conferência virtual, ela ficou muito pesada, e eu não consigo ter uma boa experiência com o Skype. Acredito que, quando eu utilizo o dispositivo, ele fica proprietário, então, ele parece que entra automaticamente, a gente é obrigado a abrir o Skype sempre, então tem uma série de complicadores que dificulta a utilização do Skype no dia a dia, e eu acredito que é muito mais complexo para alguém que é leiga. Agora, o Zoom, ele é muito simples. O Zoom é muito simples e ele te dá essa liberdade de acionar ele apenas quando você quer. Então, ele funciona muito bem também com dispositivos móveis, tá? De um modo geral, tablets, smartphone, funciona muito bem. Eu tenho utilizado com muita abrangência, inclusive com contatos leigos que nunca utilizaram a ferramenta, e eles conseguem com muita facilidade instalar o plugin e utilizar, seja no computador desktop, que fica mais legal, você consegue ver até 25 pessoas simultaneamente na tela, como você também pode usar no próprio smartphone, no telefone, ele funciona bem também, tá? Você tem um pouco menos de interação, os recursos são um pouco mais chatinhos para você fazer no dispositivo, porque é pequenininho ali, mas você também consegue. Então, hoje a gente tem feito muitas reuniões online com grupos até 100 pessoas, e você poderia até colocar mais pessoas, se você tiver a versão paga, mas particularmente eu não recomendo, acho que a gente consegue fazer o principal dessa ferramenta com até 100 pessoas. E até comentei na aula passada, eu acredito que um grupo de 20 a 50 pessoas é o ideal para que você tenha um aproveitamento melhor dessa ferramenta. Grupos muito maiores do que esse, você começa a ficar impessoal também. Aí cai nessa questão do monólogo, que é semelhante a essa palestra que eu estou fazendo aqui, tem uma pequena interação, mas não é exatamente aquela conexão olho no olho que vai gerar aquela sensação de que você é amigo daquela pessoa, de quebrar o gelo, de construir confiança, tá? Então, é muito importante que você entenda a diferença das ferramentas e onde que elas vão se encaixar. Então, vamos lá. Para quem não conhece, hoje vai ser uma aula básica, vai ser uma aula para a gente falar um pouquinho sobre essa ferramenta. Então, eu vou até colocar a tela inteira aqui, e aí eu vou interagindo com vocês. Só para todo mundo ter uma noção, o Zoom hoje é uma das
empresas que mais têm crescido no mundo, até por conta dessa questão do vírus, da quarentena mundial. As ações dela voltaram a subir muito forte nas últimas semanas, por conta justamente de ser uma ferramenta extremamente simples, acessível, é gratuita para a maioria das pessoas, utilização básica, e ela funciona super bem, é estável, ela te dá essas possibilidades todas de interação. Então, vamos ver na prática como que a gente consegue instalar o Zoom. Tá? A primeira coisa, se você não tem ainda, o endereço está aí, zoom.us, tá? Essa ferramenta é muito simples, você vai entrar lá, vai abrir um site, e aqui, lá, primeira vez que você acessar o site, estou dando um exemplo do desktop, você poderia fazer por smartphone. É até mais fácil no smartphone para você, como um participante da reunião. Mas se você quer organizar uma reunião, eu recomendo que você use o desktop. É melhor para que você configure e é melhor para que você tenha uma visão clara de todo mundo que está presente, você consegue utilizar todas as funcionalidades com mais propriedade quando você está num desktop. Então, por isso que eu estou dando o exemplo aqui. Aqui, na verdade, a nossa conversa é com líderes executivos, então, provavelmente, se você vai organizar reuniões, você vai querer ter todas as funcionalidades com mais agilidade, enfim, de uma forma mais prática de navegação. Então, por isso, o exemplo que eu estou dando aqui é do desktop. Tá? Mas nada impede, eu tenho também no meu smartphone, porque numa emergência você precisa entrar numa reunião, você tem também o aplicativo no seu smartphone, ok? Bom, quando você vai começar, a primeira coisa é fazer um registro, né? Então, você vai fazer um cadastro no site, cadastro grátis. Então, aqui você vai colocar o teu e-mail, tá? Então, enfim, aqui é um e-mail de exemplo, só para que a gente possa ter uma noção do como vai funcionar. E aí você pode, lá embaixo, te dar as opções de entrar pelo Google, pelo Facebook. Eu sempre prefiro fazer pelo e-mail, até porque a tendência é que depois você queira fazer um upgrade e ter a funcionalidade um pouco melhor, né? Eu não tenho a completa, mas eu tenho a funcionalidade que me dá um pouco mais de recurso e é um valor super acessível, então vale a pena para quem tem rede, quem, enfim, faz com frequência, vai valer a pena você comprar a ferramenta. Então, eu acredito que o cadastro pelo e-mail é o mais seguro, é o mais tranquilo para você administrar a tua conta. Bom, aí você vai clicar para se inscrever, maravilha, você vai receber um e-mail, então padrão básico aqui de qualquer site, você vai receber no teu software de e-mail, um e-mail de confirmação, você vai ter que clicar numa chave, né? Então, as instruções vão ser enviadas pelo teu e-mail. E aí você vai poder encontrar essa mensagem e clica no botão ou no link que tem abaixo para você ativar a sua conta, ok? Então, aqui é muito simples. Até esse ponto é muito tranquilo. Você vai, então, poder continuar o teu cadastro. Aqui ele vai te pedir nome, sobrenome, né? É simples, não é um cadastro complicado, não. Ele é básico, porque, como a gente já viu, é uma conta gratuita, é muito semelhante a outros sistemas que você utiliza de ferramentas online, até que você vai, enfim, preencher esses dados aqui. E na próxima tela ele vai te sugerir que convide outras pessoas, mas nesse momento é opcional, eu acho que aqui só atrapalha, então você pode pular essa etapa também, é só rolar para baixo, ele vai permitir que você passe, e aí vai chegar num teste de reunião. Aqui nessa hora é onde normalmente dá um enrosquinho, porque você vai precisar instalar o plugin. Então, quando você clicar em iniciar a reunião pela primeira vez, ele vai te pedir para instalar o app. Mesmo que você esteja usando o desktop, ele vai precisar instalar um plugin no Chrome, um plugin no teu navegador, tá? E se você tiver no smartphone, ele vai te jogar na loja da Apple ou da Android para que você faça o download e depois você vai ter que instalar o aplicativo, ok? Mas é muito simples, normalmente não dá conflito, então essa é a grande vantagem que eu vejo em relação a outras ferramentas. Ele é muito simples e ele realmente não dá muito conflito. É raro quando a gente tem um problema. O que acontece às vezes é que a pessoa tem um conflito na câmera ou no áudio. Aí acontece porque o dispositivo dela está com algum probleminha enfim, nesses recursos. Agora, para ela assistir a reunião, é muito simples, é muito comum que ela consiga acompanhar sem maiores problemas, tá? Então, aqui eu estou, enfim, num primeiro momento, para você que é um usuário novo, vai fazer o primeiro teste e depois você vai se profissionalizar aí para começar a organizar suas próprias reuniões online. Então, aqui, quando você vai instalar, ele pede para você procurar o aplicativo, né? Dependendo de onde você vai acessar. Ok, ele vai encontrar e vai começar a fazer um download. Bom, no caso do aplicativo do smartphone, ele é automático. A gente já sabe como é que é, baixa e já fica disponível para você no teu sistema operacional. Aqui no desktop, você vai precisar dar 2 cliques para que esse sistema instale. Aí ele vai instalar, leva uns minutinhos, ok?
E aí, depois que você tiver a instalação desse software, ele já vai te permitir, ou ele vai abrir direto a página da tua reunião, ou ele vai, se for pelo smartphone, por exemplo, aí você volta no link que te passaram. Se você tiver recebido um link, por exemplo, de uma reunião, você a primeira vez vai ter que instalar e vai ter que depois clicar no link para acessar a reunião normalmente, ok? E aí, ele, na primeira vez que você acessa, também ele vai querer fazer uma validação dos seus dispositivos. Então, entra com seu áudio, é bom, porque a ideia aqui é você ser protagonista, a ideia é você ser líder, então é importante que você esteja com o seu microfone, com a sua câmera ativados, tá? Então, aqui ele vai começar a rodar, instalar, ok? E é muito importante, então, você autorizar que o Zoom, o aplicativo Zoom, utilize o seu microfone e câmera. Ah, Sérgio, mas ele vai ficar invadindo minha privacidade. Não, gente, é assim, é uma ferramenta de trabalho para marketing de relacionamento. Então, nem cabe aqui ficar muito preocupado com essas coisas. A gente tem que liberar mesmo. É uma ferramenta de uma empresa gigante, mundial, tá? E que hoje muita gente utiliza, então não tem muito mistério, não. Você dando OK, ele vai permitir ali, ó, usar microfone, você permite, tá? Depois você clica em permitir a câmera também. Ah, Sérgio, mas a minha câmera não está funcionando, eu estou com problema de câmera. Ok, é o que eu falei, você, num primeiro momento, não vai precisar desse recurso se você for apenas um ouvinte. Se você é como se você estivesse numa reunião presencial, sentadinho lá no fundo, né, só assistindo, só anotando e prestando atenção. Agora, se você quer utilizar essa ferramenta para ser um líder, para cuidar da tua organização, para vender, para recrutar, para liderar, você precisa estar com o olho no olho. Então, aí você vai ativar a tua câmera, tá? Eu só não estou colocando aqui o Zoom aberto mesmo, eu até fiz uma experiência de abrir o aplicativo e compartilhar. Ele funciona, mas aí dá conflito de áudio, de vídeo, enfim, ficaria meio complicado a gente fazer aqui em tempo real. Então, eu preferi dar um print nas telas e fiz essa máscara meio padrão. Mas a gente vai ter algumas aulas interativas, eu já vou me programar e daqui a pouco eu falo para vocês como vai funcionar, mas a ideia é a gente poder usar a própria ferramenta juntos para testar alguns recursos que eu quero compartilhar com vocês, sonoplastia que dá para fazer, como que você compartilha arquivos, a parte toda de gestão dos participantes daquela turma, né? Você tem como definir um anfitrião, um co-host, né, que vai ajudar você na administração dos microfones, do vídeo. Então, tem uma série de detalhezinhos que a gente vai ver nas próximas aulas, mas aqui realmente quero dar uma visão mais geral, principalmente para quem nunca utilizou, para que a gente possa começar essa conversa, tá? Então, aqui você autorizou, maravilha. Dependendo do computador, dependendo da situação, você vai cair numa situação que ele vai pedir uma confirmação de novo e tal. Você sempre confirma, áudio e vídeo você confirma para que ele atualize. Bom, aí uma vez que você instalou, aqui, como eu disse, a gente não vai conseguir simular uma reunião, porque foram prints de telas, mas eu vou comentar um pouco com vocês, né? Então, quando você quer, por exemplo, montar uma reunião, depois que você já instalou, depois que você já tem a tua conta, você pode ir direto lá na página do Zoom. Então, para quem é um usuário gratuito, tá? Então, existem o gratuito, a pessoa que, de repente, vai começar e não precisa comprar o software para poder ter os benefícios, você vai fazer apenas o cadastro gratuito e depois essa ferramenta fica disponível para você. Sempre que você quiser agendar uma reunião com alguém, você pode ir direto no site, zoom.us, você vai clicar ali em realizar uma reunião, e é simples, você vai ver que é muito simples. Ele vai te dar a opção de abrir uma conferência com vídeo desligado, mas não faz sentido, né? Então, você vai no vídeo ligado, ok? Tá? E aí você vai, como eu disse aqui, é só um piloto, né? Mas vai aparecer tua foto, tua imagem vai abrir aqui. E aqui embaixo, é interessante a gente dar só um detalhe. Lá embaixo tem alguns ícones que a gente vai estudar com calma nas próximas aulas, tá? Onde você tem, por exemplo, convidar, como que você gerencia os participantes, você pode compartilhar a tela, tá? Ou compartilhar algum arquivo. Você tem o chat, onde você interage com as pessoas, como a gente está fazendo aqui do lado no Google, ok? Você pode gravar, isso é muito legal, o recurso de gravação da reunião é muito interessante porque você pode gravar tanto no seu computador quanto na nuvem, ou seja, no sistema do próprio Zoom, para que ele, depois você possa baixar ou passar o link para alguém assistir a reprise daquela aula, daquele treinamento, daquela apresentação que você está fazendo, tá? E você tem, enfim, uma série de outros recursos aqui que você pode administrar. Agora, isso aqui, como eu falei, é um mundo, né? Como todo aplicativo que a gente vê, ele tem 1000 possibilidades e hoje a gente não vai
entrar em detalhes. Aqui no lado esquerdo, acabei não falando, mas você tem como ativar o microfone ou desativar o vídeo também, tá? Então, tem os recursos básicos aqui, é bem fácil, bem intuitivo, que você acesse. E aí, quando você quer convidar alguém, você vai lá no ícone de invite ou convidar. Essa questão de idioma é muito curiosa, porque às vezes ele aparece convidar, às vezes ele aparece invite em inglês, mesmo que você coloque em português, às vezes ele se embaralha um pouco na questão do inglês, mas depois que você acostumou, não tem problema, tá? Então, o invite significa que você vai convidar alguém para a sua reunião. E aí você pode copiar tanto o link para que a pessoa acesse direto por um link, ou um convite por e-mail, tá? Aqui eu vou dar o exemplo da cópia de você mandar pelo link, porque é o mais comum. O que eu faço? Eu copio esse link e mando no WhatsApp da pessoa, ou mando o código da reunião para a pessoa e ela já está acostumada e entra direto, tá? Aí, quando você enviou o convite por URL, a pessoa vai receber lá, e daqui a pouco ela entra. Enfim, se ela tiver com tudo instalado direitinho, você vai estar interagindo com as pessoas. E aqui uma máscara, né, um exemplo de como fica essa reunião. Eu tinha pensado em colocar alguns prints de reuniões que eu faço aqui, mas por questão de privacidade das pessoas, a gente tem que pegar autorização, vai ficar gravada a reunião. Eu preferi usar só esse layout mesmo, mas quando a gente fizer as nossas aulas interativas, vocês vão ver. Você pode colocar até 25 pessoas simultaneamente na mesma imagem. Isso é muito legal. Agora, você pode colocar 100 pessoas na sala. Então, se você andar para o lado, você vai ver mais 25, até completar as 100 pessoas. Isso na versão gratuita, que é muito interessante. Só na versão, mesmo na versão gratuita, você já consegue fazer uma reunião bem legal, tá? De 40 minutos. Ele tem um limite de 40 minutos para ser gratuito. Essa é uma das vantagens quando você compra a ferramenta, que você pode fazer reuniões acima de 40 minutos. Tá? E aí você também pode ter um link padrão de reunião. Aí tem algumas funcionalidades a mais que você tem. Mas, como eu disse, aqui a ideia é a gente ter uma ferramenta que todo mundo possa começar a usar, que é grátis. Tá? Essa ferramenta ela é muito interessante. Então, imagina, as pessoas estão ali interagindo. Num primeiro momento, mesmo que você não conheça aquela pessoa, vai dar aquele sentimento assim de distanciamento. Puxa, não estou acostumado com a tecnologia. Mas em poucos minutos você vai perceber que existe a conexão visual, as pessoas começam a interagir, elas se desarmam. Então, pode ser cliente, pode ser candidato para o teu negócio, funciona que é uma maravilha. E aqui você consegue fazer tanto uma apresentação de slides, como você pode passar um vídeo, você pode passar áudio, você pode trocar a mensagem por chat, pode compartilhar arquivo. Então, realmente é um recurso muito poderoso, que não pesa o seu computador, porque ele opera na nuvem, tá? Então, é muito interessante esse lado também. E ele, hoje, é muito estável, tá? Eu acho que esse talvez seja o grande diferencial para outras ferramentas, como eu falei. Bom, aqui tem a parte de administração, que você pode alterar teu perfil, né? Então, aqui você pode colocar teu nome. Aí, do lado esquerdo, se você observar, tem várias opções de alguns recursos que são disponíveis para a parte gratuita e tem alguns recursos que são específicos para quem é pagante, tá? Como eu disse, não é um valor proibitivo, mas também não precisa num primeiro momento. Aqui do lado direito embaixo, está até com destaque opcional, porque todo mundo tem acesso ao plano Basic, tá? Num primeiro momento, ele é disponibilizado para todo mundo, e esse plano Basic te dá um limite de 40 minutos para fazer reuniões. Agora, se você quer fazer um pouco mais, não tem problema. Você vai, enfim, fazer a assinatura e pode fazer quantas reuniões quiser, com salas, gravações, você pode agendar reuniões, então é muito interessante. Hoje eu considero um investimento muito melhor do que, por exemplo, você ter hoje mais do que nunca, né? Ficar fazendo reunião presencial toda semana, porque toda semana nem sempre você tem público para colocar toda semana. E uma ferramenta como essa vai gastar o que você costuma investir muitas vezes em alugar um auditório, você paga quase que o ano inteiro de uma ferramenta. Então, é muito vantajoso, muito interessante mesmo que você tenha esse recurso. Bom, aqui você tem como agendar reunião, como eu disse, aqui é apenas um exemplo, eu criei uma conta teste aqui, então não tem nada para a gente ver. Depois, com calma, a gente pode até detalhar melhor alguns recursos avançados, mas aqui eu acredito que é mais para quem tem a versão paga, tá? Bom, o que eu queria compartilhar com vocês, vou até abrir aqui minha tela um pouco, falar um pouquinho antes da gente ir para essa segunda parte, que é o seguinte, o Zoom é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta que nos dá a chance de ter uma conexão maior. E justamente como a gente está fazendo essas lives, esse formato que eu estou fazendo aqui, ele é unilateral. Eu não consigo ir tanto no detalhe, a gente não consegue se conhecer tão bem. Então, o que eu vou fazer? A partir de agora,
eu já tinha falado isso para vocês há umas 2, 3 semanas, eu vou começar a fazer essa live nesse formato de palestra, sempre às quartas-feiras. Às segundas e sextas que eu vinha fazendo as lives, eu vou fazer também, só que eu vou fazer pelo Zoom. Eu vou fazer de uma forma mais interativa, para que a gente possa realmente interagir. E aí, como são vagas limitadas, a gente vai fazer basicamente para os alunos, mas eu vou gravar e vou disponibilizar essa gravação em algumas situações. Então, o que eu quero combinar com vocês? Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona a nossa plataforma, só para vocês entenderem o que tem à disposição, para que aqueles que queiram participar disso vão estar conosco aqui interagindo. E é óbvio que, como a gente vai gravar, é importante que a pessoa também autorize a participação da imagem dela, né? A gente possa compartilhar, porque vai ficar gravado como uma aula para todo mundo, tá? Então, eu vou pedir isso também, que só participe quem está disposto a contribuir. Agora, aqui a chance, para quem não conhece, de repente você está acessando a live pela primeira vez e você não conhece a plataforma Chance, eu vou colocar de novo aqui na tela. Então, a Chance é uma comunidade que já existia há muitos anos, se eu não me engano, foi de 2005, 2004, que eu comecei esse projeto. Ela ficou um tempo fora do ar e no ano passado eu resolvi reestabelecer esse contato com o mercado. Então, muitos de vocês já estão acompanhando através dessa plataforma. Eu unifiquei todos os meus cursos, vídeos, materiais de áudio, tem material do Multinível Explosivo, do Multiplicando Bem-Estar, tem muita coisa grátis aqui dentro dessa plataforma. Se você nunca entrou, entra lá, chance.com.br, você vai poder navegar em um monte de coisa que está disponível para vocês, tá? E aqui, inclusive, estou vendo o Alan, era no print da tela. Alan, acho que está online aqui. O Alan entra bastante, né? Um dos nossos parceiros. E, enfim, aqui, quando você vai no Membros Online, você vê quem entrou ultimamente. E o que eu queria destacar para vocês é específico dessa série multinível para maiores de 18%, onde você pode acessar as gravações. Algumas pessoas têm me perguntado, Sérgio, eu não consigo acessar mais no YouTube, é que realmente eu não estou deixando mais disponível no YouTube. O que eu fiz? Eu selecionei algumas aulas para deixar disponíveis, e as outras é um processo de continuidade de um programa de treinamento que a gente está desenvolvendo a 4 mãos, ou aqui na interação com vocês, e eu disponibilizei através da plataforma Chance. Então, vamos ver aqui na prática como que funciona. Tá? Deixa eu navegar aqui. Então, quando você vai na Chance, vai lá em cima no menu, comunidade. Logo o primeiro item eu coloquei ontem, para ficar mais fácil o acesso para todo mundo. O primeiro item é multinível para maiores. Depois você pode pesquisar os outros itens, tem muita coisa interessante. Mas lá você vai ter as opções de acesso, últimas aulas. Então, vai direto em últimas aulas, só para você já ter uma ideia de como aparece. Tá? Então, se você entrar lá agora, você vai ver exatamente isso. Vou até colocar a tela inteira para facilitar para vocês. Então, você vai ver a aula 16, que foi a última que foi liberada para todo mundo. Então, se você entrar lá, você vai ver a aula 16, que é sobre as razões para calar ao recrutar, né? Por que falar cada vez menos. Essa é uma das aulas que teve o maior sucesso, por isso que eu deixei ela disponível. Aqui embaixo, se você rolar a tela, vai aparecer todas as aulas gravadas. Então, já são... Essa de hoje é a 22ª aula, tá? Além da introdução. Então, aqui você tem algumas aulas liberadas, algumas aulas para as pessoas que... Na verdade, eu liberei para os alunos do curso Appline Master e estou liberando também através de assinatura. Agora, para você acessar, você pode entrar lá por cima também, clica em multinível para maiores, acesso. Então, se você, por exemplo, já tem um dos meus produtos principais, no caso o Appline Master, ou os produtos antigos que eu tive até que descontinuei, alguns deles, para algumas pessoas que tinham uma assinatura VIP e tal, eu acabei disponibilizando gratuitamente também, você vai entrar nessa tela e vai ter um resuminho, clicar lá embaixo em acessar. Vai entrar na nossa plataforma com todo o conteúdo disponível das aulas que a gente tem feito. Então, por exemplo, se você ainda não entrou lá, vai estar a apresentação com a aula inaugural dessa série, depois você tem uma lista completa, que daqui a pouco eu mostro para vocês, e tem as aulas por numeração. Então, da primeira até a 10ª está ali naquele primeiro item do menu, depois de 11 a 21, e assim por diante, de 11 a 20, né? E assim por diante, vai abrindo todas as aulas que a gente vai gravar. Minha intenção é gravar o ano inteiro, e aqui vai ficar disponível todas as aulas, todo o histórico para vocês. Então, aqui, ó, aula 1, aula 2, você pode ir pelo título aqui do lado, ou você pode, né? Vamos ver só esse exemplo aqui da aula 2, por exemplo. Estaria disponível para você acessar, então está aqui, para quem está querendo ver as gravações. Você pode ir de uma em uma, então pode clicar em próximo e vai vendo as aulas, é como se fosse um curso, apesar de não ter uma
uma linha lógica tão clara, eu tenho procurado manter essa coerência de uma aula para outra. Então, vale a pena, se você não assistiu, assistir na sequência também. Dá a opção para vocês comentarem, eu acho muito legal que vocês comentem, esses comentários são moderados, então, tudo que eu estou fazendo aqui é dessa forma, porque como a gente lida com um público de várias empresas diferentes, e existe sempre alguém mal intencionado no meio da confusão, então, moderado é mais fácil. A gente consegue ter um controle maior da qualidade, o que a gente consegue realmente deixar de valor agregado para todo mundo. Então, os comentários são moderados, somente aqueles comentários que agregam valor àquela aula, que são específicos, são mantidos. Bom, aqui você tem a opção de ver a lista completa, então ele vai mostrar, parecido como tinha ali na outra tela, só que todos eles liberados. Então, basta você clicar e vai abrir aquela aula específica. Então, é muito simples navegar, fica tudo vai ficar disponível para vocês através dessa plataforma, ok? E a gente vai começar a interagir. Então, todas essas aulas que a gente gravar no Zoom também vão ficar disponíveis aqui. Então, vai ter as palestras das quartas-feiras e vai ter o Zoom que eu vou fazer segunda-feira, sexta-feira. Não sei se vai ser sempre Zoom, não sei se a gente vai fazer usando essa ferramenta do StreamYard, que é uma palestra, basicamente, mas o que eu garanto para vocês quarta-feira é sempre palestra. E as interações a gente vai gravar e vai disponibilizar na plataforma também, para que todo mundo possa acompanhar essa evolução de raciocínio e possa também trocar informações, a gente está aqui aprendendo juntos. Bom, aqui, já vou tirar, né? Acabou praticamente as minhas telas. Agora, mais um bate-papo, quero tirar dúvidas de vocês, tá? Se vocês já quiserem colocando dúvidas, a gente vai falando. E hoje, aqui, eu vou comentar um pouco mais também sobre por que o Zoom, né, é tão poderoso. A gente vai ver isso na prática. É difícil a gente falar na teoria, né? Então, aqui, algumas pessoas comentaram que já utilizam. Eu já vi, né? Já usei, inclusive, com alguns de vocês online, né? Vai ser um prazer a gente voltar a usar, porque é muito legal. A gente pode acompanhar esse trabalho, né? E, na verdade, a interação toda que a gente faz no Zoom, ela precisa ser restrita. É um grupo que tem que ser um grupo que se conhece, que se respeita. Se a pessoa também pisar fora, né, ela vai ficar suspensa. É muito simples, por isso que toda a plataforma é controlada, tá? Obviamente, né, que isso tem um custo, né? Então, o Antônio Padua está perguntando se vai ser pago. Sim, um valor, uma assinatura que eu estou colocando uma condição super especial agora. Se você fizer uma comparação com qualquer curso online que dê a carga horária que a gente vai colocar, ou que já tem, na verdade, né? Porque se você entrar hoje, já tem lá 22 horas, pelo menos, de treinamento. Então, já é uma carga bem forte e conteúdo de qualidade. Agora, isso aqui vai continuar o ano inteiro e eu pretendo, para essa turma que está vindo agora, não vou nem ficar me preocupando com anuidade, nada disso. Eu quero realmente que vocês sejam meus parceiros para a gente implantar isso. Agora, isso aqui tem um custo operacional, tem um custo de administração, então, com certeza, sim, tem um valor, mas está muito diferente do valor que vai ser no futuro. Tá muito mais em conta agora. Dá para parcelar e tudo mais. Então, você entra lá no site, já vai ter a opção e você vê exatamente como faz. Mas, assim, eu não estou nem... Eu pensei em fazer lançamento, essas coisas todas que o pessoal faz, lançamento meteórico e tal, mas, a princípio, nesse momento, eu não vou fazer. Provavelmente, no médio prazo, eu vou fazer. Mas, nesse momento, com clima de vírus, etc., eu nem me sinto à vontade de vender alguma coisa cara. Eu sinto mais à vontade de fazer alguma coisa acessível, que todo mundo que queira vá e valorize o conteúdo possa participar. Então, você vai ver que o valor é super acessível, vai dar, sei lá, R$20 por aula no máximo, menos, R$10 por aula. Então, assim, vale muito a pena para quem está disposto a acompanhar esse processo todo, ok? Bom, aqui eu queria só destacar um pouco mais a questão do como que eu imagino que vai evoluir, né? A gente vai fazer essas sessões interativas para usar as ferramentas, mas como eu disse para vocês, a ferramenta é uma parte da história. O Zoom, ele é a ferramenta mais interessante, mas ele pode ser tanto utilizado para uma conversa individual, você pode marcar com um convidado e fazer a apresentação individual com ele, como você pode organizar uma triangulação. Então, a ferramenta ou a dinâmica mais poderosa do marketing de relacionamento é a triangulação. É quando você, vamos supor que você é um novo, tá? Novo no negócio. Você vai trazer um convidado e você vai apresentar para o seu líder, tá? Então, essa triangulação, ela é super valiosa. A gente vai simular isso, a gente vai poder treinar isso aqui online. O que mais? Outra coisa que eu considero muito forte é a reunião semanal, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse desafio do momento e como que eu encaixei isso no meu trilho de produção e de acompanhamento e como que eu imagino que vocês podem adaptar no negócio de vocês. Existem as reuniões semanais. Quase toda empresa tem uma reunião semanal onde você
enfim, reúne ali as pessoas daquela região, são os contatos da tua equipe, meia dúzia de pessoas da tua equipe, mas tem mais meia dúzia da outra, junta um grupo ali de 30, 50 pessoas. A maioria das reuniões hoje das empresas estão com 30, 50 pessoas. É raro você conseguir uma reunião semanal que tenha mais do que 50 pessoas. Muito raro. Algumas empresas que são muito destacadas ou que fazem, ou numa cidades onde isso é viável, você consegue até reunir grupos um pouco maiores semanalmente, mas é muito raro hoje. E uma reunião com mais de 100 pessoas costuma não ser também produtiva, mesmo uma reunião presencial, essa reunião de apresentação da oportunidade. É lógico que antigamente funcionava, eu já participei de reuniões com 200 pessoas, com 300 pessoas, a reunião de impacto sempre vai funcionar, mas ela não conecta as pessoas com a mesma força de uma reunião menor. As reuniões menores, elas costumam ter uma conversão muito melhor, tá? Então, isso já acontece no presencial e no online também. Então, quando você promove um webinário, e a gente faz webinários também, eu já fiz e faço, eventualmente, webinários com 200 pessoas, 500 pessoas, é legal, é bacana para você consolidar um conteúdo, mas a parte de relacionamento, de conexão, ela fica muito deteriorada, ela não funciona. É como está aqui, eu troco... Aqui a gente ainda consegue ter uma interação um pouco melhor por causa do chat, porque não é muita gente. Mas se você vê essas personalidades do multinível ou do marketing digital, que reúnem 2.000 pessoas, 5.000 pessoas online, fica quase impossível você interagir. Você coloca ali uma mensagem e às vezes você nem consegue ser visto, porque é muita gente, tá? Então não existe essa interação. E a pessoa, quando ela está... E aí entra uma questão importante. O ser humano, ele muda completamente de figura quando ele está numa situação de privacidade ou de exposição. E aí você pega o teu convidado, coloca num webinário, ele entra, sai, ele não dá satisfação para ninguém, porque ninguém está vendo, na verdade ele é mais um ali no meio, tem 200 pessoas, tem 500 pessoas, ele entrou, deixou ligado, vai lá almoçar, vai jantar e volta e de repente ele grava para ver depois, mas ele não interage, não é uma pessoa, não cria nenhuma conexão. Agora, quando você vai para uma reunião de Zoom com 20, 30 pessoas, é quase impossível que essa pessoa não interaja. Ela pode até ficar escondida ali, mas a tentativa nossa, quando traz para um grupo menor, é justamente interagir, porque essa conexão humana é que vai fazer com que essa pessoa se desarme, que ela confie em você, você possa entender a necessidade dela e possa ir diretamente no acompanhamento. Então, Sérgio, quer dizer então que se eu tiver uma reunião com 20 pessoas, eu vou conversar com as 20? Não necessariamente, mas pelo menos a conexão, olho no olho, pelo menos ela vai sentir um acolhimento diferente. E existe uma palavra que no Brasil se usa pouco, mas que é o envolvimento, tá? Ou acolhimento. Algumas empresas fazem também o uso dessa palavra, acolhimento, que é basicamente o que a gente chama de patrocínio responsável, uma das partes do patrocínio responsável. Porque quando você cadastra uma pessoa no teu negócio, você vai conectar ela à plataforma da tua empresa, ela vai ter acesso aos produtos, ela vai ter acesso a você, ok? Mas existem duas conexões fundamentais que você precisa fazer. Uma é a conexão com a linha ascendente, tá? Que hoje, mais do que nunca, a gente usa a tecnologia. Então, essa conexão pode começar por WhatsApp, pode ser até num evento esporádico, mas precisa evoluir para uma conversa mais próxima. Essa conversa pode ser uma conversa pessoal, que antigamente se chamava de reunião de 8 passos, né? Quando eu entrei no marketing de relacionamento, foi exatamente o que o meu patrocinador fez. Ele agendou comigo no dia seguinte uma reunião na casa do meu cunhado, onde ele me apresentaria passo a passo como que funcionava. Então, ele trouxe o manual da empresa, folheou o manual, foi me falando passo a passo o que deveria fazer, passo 1, passo 2, passo 3, como que faz a lista de nomes, como que eu convido a pessoa, como que eu organizo 2 reuniões. Então, ele tinha todo um acompanhamento ali nos primeiros 24, 48 horas, que era o padrão, e muita gente ainda faz isso. Só que se você faz isso no presencial, hoje tem um custo alto, nem estou falando da questão do vírus, estou falando da situação normal. Você tem que ficar se deslocando para fazer a reunião com um, com outro, e a agenda de todo mundo é muito corrida. Mas se você consegue fazer isso online, através do Zoom, é mais viável. Então, eu garanto para vocês, eu já vinha fazendo e continuo fazendo, não mudou nada para mim. Faço acompanhamento com a pessoa nos primeiros dias ali, trocando ideia, marco um Zoom, converso com ela, vejo qual é a expectativa dela em relação ao negócio, o que ela está buscando. Às vezes você tem uma conversa que começa pelo WhatsApp e vai para o Zoom, às vezes, dependendo do interesse da pessoa, fica só no WhatsApp mesmo, porque ela não demonstra muito interesse, mas quando você consegue trazer a pessoa para o Zoom, a chance dessa pessoa gerar uma conexão com você, fidelizar, é muito maior. Então tem essa conexão de time, que é muito com você, o teu líder,
as pessoas mais próximas, e tem a conexão do sistema, que normalmente é um webinário semanal, ou é um vídeo que você vai passar que é padrão, conteúdo. Tá? Então, existem momentos diferentes de conexão nesse follow-up, né, que nem o Jamerson está falando ali. Esse follow-up, eles são vários pontos de conexão. Conexão com a empresa, conexão com o produto, conexão com a linha ascendente, conexão com o sistema e essa conexão individual, essa conexão triangular. Isso é a coisa mais importante, tá? A gente falou sobre isso numa das aulas, a dupla, né? Quando eu falo da dupla dinâmica, você estabelece uma dupla usando o Zoom, usando o WhatsApp, mas de uma forma pessoal, tá? E é isso que é o grande X, porque a gente perdeu um pouco hoje, nesse momento, nessa fase, a chance de estar em contato presencial. Mas é um aprendizado muito grande, porque mesmo que a gente pudesse estar em contato com as pessoas presencialmente, não é viável que você faça isso com as pessoas à distância, ou que você faça isso o tempo todo com todo mundo, porque, vamos lá, você tem uma rede, hoje na minha equipe entram centenas de pessoas todo mês. Eu não consigo agendar presencial com todas elas, não consigo nem um Zoom com todas elas, mas eu consigo filtrar, e de repente as 20 mais interessadas, a gente vai marcar um Zoom, a gente vai ter uma conversa mais próxima. Por quê? Porque eu quero criar essa conexão com ela, mas de repente ela está numa outra cidade, de repente ela está num outro país, e eu vou fazer isso como? Eu tenho que fazer isso pela ferramenta. Poderia ser Skype, poderia ser o próprio WhatsApp, porque o WhatsApp também te dá uma possibilidade de fazer reunião em pequenos grupos, porém, a qualidade é ruim, e você fica limitado ali ao dispositivo que não é tão prático. Então, eu realmente recomendo o Zoom, acredito que é a melhor ferramenta para essa conexão humana, essa conexão que você vai olho no olho, conversa com a pessoa, desarma, gera nela essa empatia, então você pode fazer as perguntas chaves, ela vai te abrir um pouco mais, e o mais interessante de tudo, tá? Quando você faz o acompanhamento do teu cliente, e aí eu vou até aproveitar e fazer uma... já quebrar uma objeção de alguns líderes que falam, Sérgio, mas o Zoom... a pessoa tem que instalar e tal, e isso nem todo mundo está disposto, isso complica. Bom, se você estiver pensando apenas naquela pessoa que quer tudo de mão beijada, você tem razão. Mas se você está pensando em formar alguém que vai ser seu parceiro no negócio e que vai se tornar um líder, é importante que ele domine uma ferramenta que é tão importante para todos, que é poderosa, que abre 1000 possibilidades para ele. Então, eu já utilizo esse acompanhamento para ajudá-lo. Uma das coisas mais importantes no acompanhamento é que ele aprenda a usar o Zoom. Porque se eu cadastro uma pessoa hoje, ele já aprendeu a usar essa ferramenta, ele já automaticamente começa a ter ideia de trazer uma pessoa para conversar e já começa a utilizar a ferramenta. Então, consequentemente, ele já abriu a possibilidade de um negócio online, um negócio que ele possa fazer remoto. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão buscando uma alternativa online. Então, você mostra para ela como que o teu negócio funciona. E isso é marketing de relacionamento. Não estou falando aqui de marketing digital ou de marketing que... hoje se fala muito de automação, né? Automação é legal, mas a automação para recrutar pessoas, para, enfim, gerar leads, para facilitar o treinamento de massa, isso é muito legal, a automação. Só que para você fazer essa camada de relacionamento, não tem automação que resolva isso. É olho no olho, ou é WhatsApp, ou é Zoom, ou é Skype, alguma coisa desse tipo. Você tem que criar uma conexão com a pessoa. Então, é por isso que eu considero o Zoom a ferramenta mais poderosa, porque ela consegue... na verdade, são as duas. É difícil falar qual é a mais importante, se é o WhatsApp ou se é o Zoom, mas com certeza são as duas mais importantes hoje. Sérgio, o Telegram. O Telegram é legal, a gente vai falar também nessa série de lives, a gente vai falar, vai estudar, vai, de repente, criar até uma parte de um treinamento dentro do Telegram para todo mundo conhecer a ferramenta, mas... o Telegram ele é muito bom como repositório de conteúdo hoje, mas ele ainda não é uma ferramenta utilizada por todo mundo para se comunicar. A comunicação ainda está muito no WhatsApp. Tá? Então, o Telegram ele é legal para você ter como uma base, porque ele não pesa imagem e tal, tem uma série de questões de vídeo, você coloca lá e as pessoas não ficam carregando aquilo na memória do dispositivo. Então, tem essa grande vantagem em relação ao WhatsApp. Mas, para você conversar com as pessoas, o WhatsApp continua sendo a ferramenta mais dominante. Então, por isso que eu digo, o WhatsApp, para você conversar, gerar contato e encadear toda essa... linkar todas as etapas do processo, o WhatsApp é o mais interessante. Agora, para você consolidar, gerar conexão, gerar empatia, é o Zoom. Com certeza é a ferramenta do Zoom.
E as outras a gente vai falando também, mas são outras ferramentas importantes, secundárias, o próprio YouTube, né? Essa ferramenta que eu uso de palestra é bem legal, tem uma versão grátis também interessante, o StreamYard, a gente vai falar sobre ela, a gente pode falar um pouco do Instagram, da parte de patrocínio, né? De você fazer impulsionamento, tudo isso a gente pode, não na profundidade, porque a ideia aqui não é você se tornar um especialista em marketing digital. Meu foco é marketing de relacionamento. Então, o que eu vou falar para vocês é num contexto de marketing de relacionamento. Mas é óbvio que hoje, mais do que nunca, a gente precisa estar com a mente aberta e fazer experiências em algumas ferramentas dessas, porque isso vai nos dar muito mais alcance, tá? Inclusive o Jamerson comentando aí do recrutador automático. Então, sim, recrutador automático é uma possibilidade. Quando você vai, se você compra uma ferramenta ou você desenvolve uma ferramenta, né, encomenda de um profissional que faça para você um funil de vendas personalizado, e aí você faz um impulsionamento no Facebook, no Instagram, isso tudo vai ser legal para caramba. Só que vai cair aonde? Esse é o grande X, vai cair, cadastrou a pessoa, vamos supor que deu tudo certo, eu já acho que se você não for personalizado, dificilmente você tem uma conversão tão alta, mas tudo bem, vamos supor que você tem um negócio milagroso que converte e cadastra. Eu já tive negócio que cadastrava 10 por dia, agora, esse cadastro 10 por dia funcionava? Era bom? Não, porque ele tinha que cair no humano, e no momento que ele cai no humano, tem aquele que veio de paraquedas, que é uma coisa que, enfim, sem pé nem cabeça, quer ganhar dinheiro fácil, tem aquele que não segue as instruções, então fica difícil você orientar e ensinar alguém que não queira seguir, tá? A pessoa é teimosa, ela quer fazer do jeito dela, tem aquele que oscila, né? Tá motivado hoje, amanhã já quer se matar. Então, assim, tem pessoas que não dá para fazer um negócio, mas quem é sério e você traz para uma conversa particular, vai ser onde que você faz o marketing de relacionamento. É no Zoom, é no WhatsApp, numa conversa mais próxima, é num grupo de WhatsApp. Então, o grupo de WhatsApp é uma ferramenta específica que a gente também vai falar, eu uso muito, tá? Então, hoje, se eu fosse falar para vocês, eu uso muito o Zoom, ferramenta número 1, o WhatsApp como script, comunicação, uso muito grupos de WhatsApp para fazer a distribuição de comunicação da minha organização, tá? Porque se eu não uso, tem gente que usa a lista de transmissão, é legal, mas eu não consigo ter uma resposta tão boa com lista de transmissão. Eu prefiro pequenos grupos. Então, tem toda uma estratégia de recortar os grupos, que a gente vai falar sobre isso, mas é uma camada, é um treinamento mais para frente, tá? Então, assim, fica com o dever de casa, a gente está terminando aqui, não sei se tem alguma pergunta a mais sobre o Zoom especificamente, mas dever de casa para vocês, tá? Quem não tem a ferramenta do Zoom, essa gravação, eu vou deixar disponível essa gravação aberta, grátis, para todo mundo poder acompanhar e se preparar, para você poder ter o cadastro no Zoom, para você poder fazer aquele caminho passo a passo que eu expliquei para vocês, e aí você, no final desse cadastro, você tem que fazer uma experiência, faz um teste, chama um amigo, faz o primeiro teste para você ter um quebra-gelo da ferramenta, e se você estiver disposto a fazer parte desse programa, onde nós vamos fazer um treinamento de marketing de relacionamento usando essas ferramentas nessa nova era, e principalmente para adaptar os sistemas a essa nova condição de 100% online, vai ser um prazer. Então, você entra lá no site da Chance, se você puder, já faz a tua inscrição para você poder acompanhar toda essa evolução, vai ser um prazer. Nesse momento é um valor super em conta, provavelmente mais para frente, quando eu tiver 30, 40 aulas, 50 aulas, vai subir o preço, não tenha dúvida, porque eu não sou bobo, também não vou ficar dando o ouro de graça. Então, assim, óbvio que vai ficar mais caro, então quem se antecipar e já tiver a ferramenta vai ajudar. Beleza? Deixa eu ver aqui, estou vendo aqui uns amigos online, não sei se tem alguma pergunta, mas o Paulo, maravilha, Paulo, Ricardo aqui, um dos nossos alunos, então o Ricardo já está liberado lá, Ronaldo, grande parceiro, Noemi, maravilha, o pessoal está online aqui acompanhando, o Gabriel também, né, estou voltando aqui um pouquinho, o Kleber, show de bola, maravilha, pessoal, é muito bom ter vocês aqui. Se quiserem perguntar mais alguma questão aqui específica para vocês, assim, que ajude no dia a dia, vamos aproveitar esse tempo, tá? O Jamerson está falando que instalou e usa o Zoom no sistema do Linux, funciona perfeitamente. Eu nunca usei no Linux. O Zoom é bem legal, cara, bem legal mesmo, mas porque ele é muito flexível. Eu nunca vi ninguém ter problema de usar o Zoom. Quando tem ali pontual, naquele dia teve uma dificuldade, mas logo na sequência já resolve, né? Bom, a inscrição está lá no Chance, aquele caminho que eu passei para vocês. Entra, vai vendo as aulas, está lá em comunidade,
multinível para maiores. Você clicar ali, vai cair no histórico e basta você tentar acessar as aulas, ele vai te direcionar para como fazer para acessar as aulas. Tá? Não tem mistério, não. O Alan comentando aqui, grande parceiro, reativei minha assinatura do Zoom semana passada, na primeira opção de plano, a profissional, de $15. Você sabe se nessa opção tem como ativar um co-host ao lado do anfitrião? Tem sim, Alan. Eu uso essa versão, a minha é mais barata. Agora você me pegou, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que eu não peguei nada muito além disso aqui. E tem sim, você pode colocar não só um co-host, mas você coloca vários co-hosts. E você, inclusive, pode transferir o host para alguém. Então, por exemplo, mesmo que você seja o dono da ferramenta, você não consegue transferir antes, mas você abre a sala e você elege aquela pessoa para ser o novo host. E aí você pode sair, pode fazer alguma coisa e o teu líder, de repente, está conduzindo. Então, mesmo o líder, ele pode administrar reunião todo dia, passando bola para alguém, e cada um vai organizar uma reunião. Então, você pode fazer trocentas reuniões todos os dias com a tua equipe. Isso é muito legal, tá? Bom, Valéria, legal, seja bem-vinda aqui para o nosso time. Então, Antônio, eu já falei, sim, vai ser pago. Na verdade, é um valor... assim, meus cursos, eles são pagos, estão lá. Eu ia cobrar um valor X por um curso que eu estava fazendo, que é o Appline Master, que a ideia era muito parecida com essa, só que eu acabei tendo um desafio no final do ano passado que eu não consegui dar sequência. Então, eu acabei mudando o formato, fazendo as lives, e essas lives estão sendo muito legais, porque a gente interage, ao mesmo tempo fica um conteúdo gravado, me motivei a fazer dessa forma, então eu estou voltando a produzir dessa forma. Agora, como é um conteúdo que não vai acabar, e é um conteúdo num nível legal que eu quero passar para vocês, é óbvio que é um tempo a gente precisa fazer isso viabilizar, porque tem uma plataforma, querendo ou não, a chance, eu mantenho aquela plataforma há muitos anos e deficitária a maior parte do tempo, né? Então, precisa que alguma coisa financie tudo isso para que faça sentido. Mas nada parecido com o que se faz aí no mercado. É muito mais em conta do que qualquer robô de recrutamento aí que você vai comprar que não vai resolver a tua vida, tá? Porque o cara vai te vender um milagre que você não vai fazer nada e vai ficar rico com marketing de relacionamento. Isso não existe, meu amigo. O que existe é você se preparar para se tornar um líder dentro dessa nova realidade online, usando as ferramentas de forma inteligente, porém, de forma que você faça o relacionamento entre as pessoas, da forma que você desenvolva pessoas, você faça com que elas desenvolvam habilidades de liderança, assumam responsabilidades. Então, tem todo um processo que não é só a ferramenta é uma parte, mas existe a gestão do marketing de relacionamento, existe todo esse papel que, depois de muitos anos fazendo marketing de relacionamento no presencial, eu já venho fazendo no online há pelo menos uns 5 anos, com foco quase que 100% online, tá? E funciona muito bem, mas tem algumas regrinhas para que isso funcione. Uma lógica precisa encaixar na outra, para que aquela pessoa que chegou, ela se encaixe nesse sistema, ela se desenvolva, ela aprenda as habilidades, ela possa ser acompanhada, ela assuma responsabilidades, ela comece a cuidar de um sistema. Eu até criei um termo, ia ser um treinamento à parte, mas, na verdade, eu acabei invertendo a ordem das coisas, mas eu ia fazer um treinamento onde eu ia explicar sobre sistema nuclear, porque aqui eu vou até aproveitar e dar um cheirinho aqui, um spoiler do que vem por aí, né? Aproveitando até a pergunta do Bruno. Bruno, eu mandei uma mensagem ontem para os alunos do Appline Master explicando como vai funcionar. Vai sair sim as aulas, tá? Só que o que eu vou fazer? Primeiro, a minha intenção era gravar o conteúdo do curso todo aqui nas lives, e eu vou fazer isso. Só que com essa mudança de cenário do mundo inteiro, que ninguém sabe como é que vai ficar, quanto tempo vai ficar, a gente precisa colocar muito foco no online agora, porque tem muita gente perdida sem saber o que fazer. Então, o que eu fiz? Eu vou começar a falar muito do online nas próximas aulas, então, acredito que pelo menos 1 mês, 2 meses vai ser foco online, para aprender as ferramentas, para encaixar o sistema online. Depois eu vou entrar no conteúdo do Appline Master, tá? E dentro do conteúdo do Appline Master, já vinha previsto, então quem fizer assinatura vai acabar ganhando multinível para maiores de 18%, misturado com sistema online, com Appline Master. Eu não estou muito preocupado agora em recortar isso como produtos isolados, porque para mim está mais fácil fazer numa linha lógica sequencial. E eu vou fazer, então, na verdade, a assinatura você vai ganhar tudo, né? Tudo isso vai vir junto. Mas o Appline Master, então quem já comprou o Appline Master já liberei para vocês estão dentro. Agora, o que eu ia falar para vocês, que é um spoiler? O sistema nuclear. Não sei se vocês... Eu vou dar só uma pista para vocês pensarem. Essas igrejas que estão crescendo muito, eu não quero fazer comparativo de igreja, nem falar bem nem mal de nada, mas
existe um conceito das igrejas celulares. Sim ou não? Sim, existe. O que é? As igrejas, elas têm células onde tem líderes que fazem reuniões semanais nas casas, nas comunidades. São reuniões com 10 pessoas, 15 pessoas. Aí depende muito do formato de cada um, mas são reuniões celulares que se assemelham muito com as nossas reuniões caseiras de multinível, tá? E isso é exatamente o segredo do multinível. Como que você desenvolve líderes? É desenvolvendo pessoas com autonomia para que elas façam essas reuniões presenciais nas casas ou online. Tanto faz, se é presencial ou online, mas ela cria núcleos, ela desenvolve núcleos. E no momento em que aquele núcleo começa a crescer, ele tem um momento que ele se divide. Então, o processo todo de multiplicação das igrejas, dessas igrejas celulares, e do marketing de relacionamento é muito semelhante, porque é um processo em que você tem uma célula, ela cresce, aquele líder faz um bom trabalho, então vamos supor, eu começo agora a fazer com vocês, é como se a gente fosse fazer a primeira célula, então vocês vão participar comigo num Zoom. Esse Zoom tem limite de 100 pessoas, mas pode ser que quando chegar ali 30, 50 pessoas, a gente já começa a formar alguns de vocês para serem líderes multiplicadores. Então vocês vão aprender a multiplicar dentro da nossa plataforma, para que vocês possam também multiplicar no negócio de vocês. Mas o que acontece? Você, para multiplicar, precisa ter um líder, precisa ter um co-host. Então, é o que o Alan estava falando. Precisa ter um anfitrião, um co-anfitrião, precisa ter alguém que vai se responsabilizar pela uma parte operacional. Então, só para vocês terem uma ideia, na equipe que eu montei há um tempo atrás, a gente tinha dentro da nossa célula uma pessoa que faz a sonoplastia. Então, Sérgio, você pode ter dentro do Zoom uma pessoa cuidando da sonoplastia, uma cuidando dos slides, uma cuidando do chat, uma cuidando de repente, tirar da sala aquela pessoa inconveniente, uma divulgando no WhatsApp para promover que as pessoas venham para a sala, alguém que fique como backup, porque se o palestrante tiver um problema de conexão, alguém tem que entrar e falar, alguém para dar um testemunho, alguém para fazer uma palestra. Você pode ter várias pessoas dentro de um evento do Zoom? Pode e deve, porque aí você cria uma ambientação que é muito semelhante a uma reunião presencial e você desenvolve as habilidades das pessoas. Por quê? É muito fácil você ficar só como ouvinte ali assistindo, só que isso não te desenvolve. É melhor você colocar a mão na massa. Então é importante que você seja um colaborador, primeiro no multimídia, depois você vai aprender a fazer aquela outra função, depois você vai fazer um testemunho, depois você vai fazer uma palestra. Quando você dominar as várias funções de uma reunião online, você pode separar aquela célula, criar uma nova célula, e você vai cuidar de 20, 30 pessoas ali, do zero. De repente vai dividir, né? De um grupo que tem 20, vai virar 30, vai virar 40, e quando tiver com 40, de repente vira 2 de 20. Sérgio, mas por que vai virar 2 de 20 se uma de 40 dá para fazer? Porque uma de 40 é um líder falando, uma pessoa com responsabilidade. 2 de 20 são 2 pessoas treinando, tendo responsabilidade. De novo, o foco do multinível é formar líderes. É o que faz esse negócio crescer. Se você não tiver uma dinâmica que ajude as pessoas a se prepararem para elas assumirem responsabilidade, não vai rolar. Sérgio, mas eu não quero assumir responsabilidade, eu quero ganhar dinheiro sem assumir responsabilidade. Então procura outra coisa para fazer, porque marketing de relacionamento de verdade, você vai precisar assumir o controle do teu grupo. Agora, se você quer somente ganhar dinheiro, aí marketing digital, ações na bolsa, faz qualquer outra coisa, mas marketing de relacionamento depende de construir liderança, de ajudar as pessoas a se desenvolverem, senão perde completamente o sentido. Beleza, meus amigos? Então, aqui o Vinícius comentando que o Jesus criou esse formato, então se você fizer uma analogia com as religiões que usam esse formato, você vai ver que é muito semelhante. Agora, como reproduzir isso no ambiente online? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nas próximas aulas. Então, muito obrigado. Na sexta-feira tem mais. Valeu, pessoal!